E agora eu vou te contar a história do Gabriel. O Gabriel é aquele cara bonzinho, aquele cara legal, que acha que quanto mais fofinho ele for, quanto mais ele tentar agradar, mais ele vai conquistar o coração e a atenção das mulheres. Quanto mais calmo, passivo, e quanto mais ele fizer a vontade dos outros acima das suas próprias vontades, mais ele vai ser aceito, mais ele vai ser admirado e mais os outros em seguida vão retribuir a bondade dele, fazendo o bem para ele também, dando mais atenção para ele, aceitando mais ele, acolhendo mais ele. Consequentemente, o Gabriel vai ser um cara popular, um cara aceito, um cara que vai viver numa situação mais confortável e mais feliz. Mas a realidade é totalmente o oposto. Enquanto isso, uma hora o Gabriel vai perceber que ele só é zombado, que ele só é zoado, que ele só é deixado de canto, ninguém lembra dele, ninguém valoriza, ninguém respeita ele, que no final das contas as pessoas só se aproveitam dele e fazem ele de otário. E essa é a dura realidade, meus amigos. O bonzinho só se fode. E nesse vídeo aqui, em apenas alguns minutos, eu vou te explicar por que hoje você é um cara otário e bonzinho, por que o bonzinho só se fode e só se dá mal no final das contas, e também como você pode deixar de ser um cara bonzinho, um cara legal, e pode começar hoje rumo a uma jornada que vai te levar a fazer parte aí dos top 1% aí dos homens, sendo um cara de altíssimo valor. E até que pode ser que você já tenha se identificado, mas você nunca tenha se perguntado, ou você tá se perguntando agora, o que é um cara bonzinho e por que eu sou um cara bonzinho, por que eu sou esse cara bundão que evita o conflito, que tem medo de desagradar os outros, tem medo do que os outros vão pensar, enfim. E existem 3 principais razões para você hoje ser um cara bonzinho. E o que eu vou te falar aqui tem basicamente embasamento através de um livro que eu li um tempo atrás que se chama No More Mr. Nice Guy. Então, mundo afora aí, principalmente nos Estados Unidos, esse termo é bem comum, nice guy, ou cara legal. E esse livro ele fala justamente sobre isso, sobre como você deixar de ser um cara legal, um cara bonzinho, que é passado para trás, que é feito de otário e que no final das contas vive uma vida em prol dos outros. E nesse livro ele explica que as 3 principais razões aí para um cara ser um cara bonzinho, esse cara legal, as relações familiares e as experiências na infância. Então, se você em algum momento aí da sua infância ou do seu desenvolvimento ali até os seus 12 anos, passou por alguma experiência ali de abandono, alguma experiência onde você achou que os seus pais ou as pessoas à sua volta te abandonaram, não ligavam para você, não davam atenção suficiente para você, consequentemente isso é uma experiência, um fator de vida que pode fazer você desenvolver essas características, esses traços de personalidade de uma pessoa boazinha, porque a criança, quando ela tem essa percepção de abandono, ela não consegue distinguir o motivo daquilo. Em 100% dos casos, a criança coloca a culpa nela mesma. Então ela acha que a pessoa não tá dando atenção pra ela, abandonou ela, enfim, porque ela fez algo de errado, ela fez algo que desagradou a outra pessoa. E nascendo com esse trauma, essa pessoa tende pro resto da vida dela ter medo de desagradar os outros, porque ela acha que se ela desagradar os outros, se ela entrar num conflito, enfim, se ela fizer algo que a outra pessoa não vai gostar, consequentemente ela vai ser abandonada, ela vai ser rejeitada. O segundo motivo é a falta de convivência com um pai. Então, se você foi um cara que foi criado só pela sua mãe, se você foi um cara ali que não teve muito tempo com o seu pai também ao longo da infância, ou não teve presente essa figura masculina ali na sua infância, isso também faz com que você tenha uma propensão para ser esse cara bonzinho, para ter esse traço de personalidade. E aqui só fazendo um adendo e um parêntese, quando eu digo cara bonzinho, não quer dizer que o contrário de um cara bonzinho não seja um cara ruim, um cafajeste, um cara do mal, um cara que faz coisa errada, um cara que é ignorante, que xinga todo mundo. Não, muito pelo contrário. O contrário de um nice guy, de um cara legal, é um cara com uma postura definida, um cara que conhece os seus próprios valores e que age de acordo com seus próprios valores e princípios, um cara que não liga para o que os outros pensam, não liga para a opinião alheia e não tem medo de entrar num conflito, não tem medo de dizer nãos, não tem medo de desagradar o outro lado e de simplesmente expor aquilo que faz sentido para a sua própria vida e para a própria jornada que ele mesmo está seguindo, para a clareza que ele tem e para o objetivo que ele tem para atingir. Isso é o contrário de um cara legal e, na verdade, também é uma boa definição aí
para um cara de alto valor. Mas prosseguindo aí, pro terceiro motivo que faz com que hoje existam tantos nice guys é o feminismo. Então esse movimento destrutivo aí, chamado de feminismo, que já vem aí através de algumas décadas, que fala que o homem não serve para nada, que o homem é inútil, que o homem não é o ponto mais importante da sociedade, que são as mulheres e etc. Tudo isso também faz com que os homens cresçam com um polo feminino muito maior, em desequilíbrio aí em relação com o polo masculino, com a energia masculina, e faz também com que eles tendam a desenvolver essas características aí de um cara bonzinho. E a esse ponto você já deve saber por que não vale a pena ser um cara legal, ou já deve ter imaginado, e por que um cara legal, um cara bonzinho só se fode. Então diante disso você já consegue imaginar por que o bonzinho só se fode é feito de otário. O primeiro motivo é que esse tipo de pessoa, esse tipo de cara, ele tende a fazer tudo que os outros querem, tudo que as outras pessoas desejam, mas nunca aquilo que está de acordo com as suas vontades. Eles naturalmente sacrificam as suas necessidades e as suas vontades próprias só para evitar conflito. Então é aquele cara que é pau mandado, aquele cara que a esposa manda nele, os filhos mandam nele, mas ele não consegue entrar no conflito para se impor e para mostrar ali quem é que manda. E suas necessidades e desejos nunca são completamente satisfeitos. É uma pessoa que vive sempre em prol do outro, em agradar o outro, em satisfazer um outro. E consequentemente, esse cara também não sabe o que ele quer para a própria vida dele, ele não tem uma clareza de futuro, ele não tem uma clareza acerca daquilo que realmente importa para ele, ou às vezes ele até tem lá no fundo, mas aquilo é muito distante para ele, porque ele imagina, porra, para eu chegar nesse ponto primeiro eu tenho que satisfazer essa pessoa, eu tenho que agradar essa pessoa, eu tenho que fazer as vontades dela, e aí só depois eu chego nas minhas. E parar de ser um cara bonzinho foi algo que eu tive que aprender ali na adolescência ainda, porque hoje muitas pessoas, ou muitos adolescentes, muitos jovens, deixam de seguir o futuro que eles realmente querem seguir, porque eles estão 100% atrelados aos pais, preocupados com o que os pais vão pensar, preocupados com a opinião dos pais, preocupados com a opinião da família, preocupados com o que os outros vão achar quando ele definir ali o futuro que ele quer seguir, que às vezes pode ser sair da faculdade ou não fazer uma faculdade, empreender, arriscar, viver uma vida de risco, porque realmente um homem de alto valor é um homem que se arrisca, um homem que toma riscos, um homem que não tem medo da guerra, não tem medo do conflito. E ainda dentro desse contexto do porquê não vale a pena você ser um cara legal, um cara bonzinho, que tenta agradar todo mundo, entra a questão de que se você for um cara bonzinho, você não vai conseguir falar nãos. Você não vai conseguir ignorar as pessoas e você precisa ignorar e você precisa falar muitos nãos se você quiser atingir o sucesso. Se você quiser viver de acordo com as suas próprias rédeas, de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com os seus próprios termos. E por fim, se você não deixar de ser um cara bonzinho legal, você nunca vai ter sucesso com as mulheres e você nunca vai ter sucesso no seu relacionamento, seja namorando, seja relacionamento aí onde você vai casar, onde você vai ter filhos, enfim, você nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável. E é real que mais cedo ou mais tarde ainda, as mulheres não vão te querer, as mulheres não vão te valorizar, elas não vão sentir aquele desejo ardente e aquele fogo por você. Então as mulheres não admiram aquele cara bobão, babão, que faz tudo que elas pedem, a hora que elas querem e que não diz um não e que tem medo do conflito. Cara, se você é esse tipo de homem, mais cedo ou mais tarde, você nunca vai ser valorizado, você nunca vai ser arduamente desejado e mais cedo ou mais tarde, você vai tomar um pé na bunda. Por fim, como você pode parar hoje de ser um cara bonzinho, de ser um cara legal? Primeiro, ganhando conscientização disso e rompendo com os velhos hábitos. Então hoje, você tem que parar para pensar, o que eu deixo de fazer por medo da opinião dos outros, com medo de desagradar os outros ou com medo de evitar um conflito, com medo de ser rejeitado, com medo de, enfim, ser ignorado, abandonado, e aquela coisa que eu queria fazer, que eu faria se não fosse o outro, se eu não tivesse a opinião do outro, se eu não tivesse que dar satisfação pro outro. Pense nisso e comece a tomar consciência desses pontos. Em seguida, desenvolva autenticidade. Descubra quem é você. Hoje, muito provavelmente você não sabe quem é você. Quais são seus desejos, quais são seus valores, o que você realmente espera para sua vida, quais são seus sonhos, o que você espera alcançar em termos de futuro, em termos de família, em termos de realizações. Para descobrir isso, para ter essa clareza, inclusive, o livro recomenda fazer uma coisa, que é você sair no final de semana sozinho, se desligar de tudo e, de preferência, ele ainda fala que se você puder ir para outro país, para um lugar que você não conhece, para um lugar mais isolado, onde ninguém naquele lugar te conhece, onde você não deve satisfação para ninguém ali, se puder passar até uma semana ali, né, mas a princípio um final de semana, e você dentro desse tempo buscar uma autoexploração a respeito de você mesmo,
para você refletir sobre sua vida, sua trajetória, sobre os momentos que você passou pela sua vida, sobre aquilo que te gera medo, que te gera angústia e sobre o que realmente é importante para você, sobre o que é felicidade para você, sobre o que é realização para você, se é ser multimilionário, se é ter liberdade geográfica, enfim. Em seguida, cuidado próprio. Comece a cuidar de você, comece a dedicar tempo exclusivamente para você. Treine, cuide da sua aparência, melhore sua estética, melhore o seu visual, o seu cabelo, suas roupas. Cara, começa a focar 100% em você e desenvolva até um pouco desse egoísmo de dedicar mais tempo a você. E por fim, supere o medo do conflito. Comece a se expor em situações onde você vai entrar em conflito e onde você vai diretamente desagradar outras pessoas, até mesmo ser curto, né? Ser firme naquilo que você está falando. E quando eu digo ser curto e firme, tem uma diferença bem grande entre ser ignorante, tá? Ou ser grosso. Você não tem que ser um cara grosso, um cara ignorante, um cara que fala estressado com as pessoas. Não é esse o conceito que você tem que seguir. Mas a partir de hoje, comece a ter firmeza na sua palavra. Então, o que acontece é que muitas pessoas têm dificuldade pra caramba de falar não. Então, às vezes uma pessoa chega lá, te oferece uma oportunidade de investimento, algo pra vocês fazerem juntos, uma oportunidade de negócio. Você sabe que no fundo, aquela não é a melhor opção pra você, que você não tem que seguir aquele caminho agora, só que você reluta em dizer não, porque você não quer entrar em conflito com outra pessoa, você não quer que ela insista pra você, então você fica ali enrolando ela, enrolando, até que depois de um certo ponto não tem mais pra onde você enrolar, e você acaba cedendo. E quando você cede, obviamente, você vai fazer algo que você não quer em prol do interesse dessa outra pessoa e vai mais uma vez fraquejar, provavelmente vai ser passado para trás, vai ser feito de otário. Outro exemplo, pessoas vão te chamar para sair, amigos vão te chamar para ir para festas, familiares vão te chamar para ir para confraternizações ali de família, e você tem que aprender a dizer não para essas pessoas. E mais uma vez, não sendo ignorante, mas sendo firme, tendo postura com a sua própria palavra e com seus próprios interesses. E bom, espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado. Se você não me conhece, sou Matheus Borges, empreendedor digital há 3 anos. Eu mudei minha vida e me tornei multimilionário somente através da internet. E o meu objetivo com esse canal é fazer com que você cresça não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui abaixo, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aqui para eu saber o que você achou. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo conhecido que é um pau mandado, que é bonzinho, um cara legal. E é isso aí, bora pra cima, vamos se tornar pessoas de altíssimo valor. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.